Salve, salve universo narrado, seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda a mais uma aulinha de matemática, onde a gente vai discutir aqui algo muito importante que talvez você nunca tenha entendido. Isso aqui é mais um daqueles vídeos onde a gente vai brincar com os números, encarar a matemática como um jogo e entender por que é que mais com menos dá menos, menos vezes menos dá mais, de onde que vem essa história, como é que se fundamenta a matemática e a partir do que a gente pode concluir esse negócio daí. Chega mais! Meus amigos, minhas amigas, então vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a famigerada regra dos sinais. Vamos aplicar essas regras do jogo matemático aqui e entender como que, por exemplo, a gente define ou conclui algumas coisas um pouco estranhas no primeiro momento, que é por que menos vezes menos dá mais, por que menos vezes mais dá menos, enfim, uns negócios estranhos, né? As famigeradas regras dos sinais, né, na multiplicação. Enfim, vamos entender isso. Então, olha só, tem uma regrinha importante aqui, então vamos olhar aqui o jogo da multiplicação, beleza? Sempre que a gente está falando de matemática, né, a gente bem sabe, a essa altura do campeonato, que a gente precisa entender quais são as regras do jogo. A matemática é nada mais, nada menos do que um jogo. A gente tem que entender a linguagem em que esse jogo foi escrita e quais são as regras desse jogo. Então, quando a gente fala em termos de multiplicação, existe uma regrinha muito importante aqui, né, um axioma. Na verdade, é uma propriedade, né, não vou entrar em detalhes mais profundos aqui, mas é uma propriedade, a gente pode entender como um axioma, como uma regra do jogo, que é a chamada distributividade da multiplicação. Como assim? Então, por exemplo, eu tenho essa operação para fazer aqui, ó, 2 que multiplica 3 mais 5. Qual é o jeito mais natural de fazer? Você pode falar, bom, isso aqui é simplesmente você fazer 2 que multiplica 3 mais 5, eu sei, isso é ridículo, isso é 8. Beleza, então 2 vezes 8, você sabe, isso aí até ontem estava dando 16. Beleza, 16. Mas, olha que interessante, a distributividade, nós vamos falar igual gente grande aqui, né, pessoal? A gente já amadureceu, a gente já bebeu leite, já comeu carne, nós não vamos falar de chuveirinho, né? A distributividade fala exatamente isso. Eu posso distribuir este produto, ou seja, vamos lá, vamos fazer essa continha. Então, o 2 distribui-se ali, ó, 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Será que vai dar a mesma coisa se eu fizer isso? Bom, vamos ver. 2 vezes 3, isso aqui a gente sabe que dá 6. Mais 2 vezes 5, a gente sabe que isso aqui dá 10. Ó, não é que deu igual? Deu 16. Beleza. Isso aqui é uma propriedade, né, pessoal, da multiplicação, a distributividade. Então, se eu tenho o produto de uma soma, eu posso somar primeiro esses dois caras, 3 mais 5 dá 8, e depois fazer o produto, ou eu posso multiplicar esses caras aqui separado e depois fazer a soma. Então, a gente pode alterar a ordem das operações aqui, beleza? Isso significa a propriedade da distributividade. Eu posso primeiro somar para depois fazer o produto, ou fazer os produtos e somar o resultado desses produtos. Esses dois caminhos vão levar ao mesmo resultado, é isso que a gente constata aqui. Aqui dá 16 e aqui dá 16, beleza. Tanto faz o caminho, beleza? A gente chega na mesma resposta. Beleza, tendo isso em mente, você fala, o que isso tem a ver com... Pera aí, chega aí, vamos lá. Tendo isso em mente, o que acontece? Algumas coisas bizarras começam a aparecer quando a gente introduz novos números. Por exemplo, os próprios números negativos. Então, olha só. Só um resuminho então, né? Então, colocando uma linguagem um pouquinho mais formal, a distributividade fala isso. Eu posso primeiro fazer a soma B mais C, depois multiplicar pelo A, ou distribuo A. Então, faço os produtos, depois somo os produtos. Beleza, então só um resuminho do que é essa propriedade. Perfeito, isso aí é tranquilo, isso aí ninguém vai questionar, isso aí é razoável, ok. Agora, o que pega quando a gente fala de números negativos? Aí é que o bicho aperta, aí começa a ficar estranho, algumas coisas estranhas começam a aparecer, que é o seguinte, por exemplo, olha isso daqui. Quanto é 5 vezes menos 3? Aí talvez isso aqui já cause algum desconforto. A primeira vez que alguém viu isso, tem que gerar algum desconforto, tipo assim, caramba, 5 vezes menos 3, cara... Que negócio esquisito, vou multiplicar por um número negativo. Quando a gente introduz o número negativo, basicamente o que a gente quer, pessoal? A gente quer que as coisas de antes continuem valendo. Então, a gente vai definir essas operações para os novos números negativos, racionais, reais. A gente vai definir essas operações de modo que a matemática fique consistente. Aquelas coisas básicas que valiam antes, a gente quer que elas continuem valendo. Então, a matemática é um jogo, a gente define as regras dele. Então, a gente impõe o seguinte, cara, a propriedade distributiva da multiplicação tem que continuar valendo. Isso aqui é um fundamento do jogo. Isso aqui continua valendo mesmo com o número negativo. Beleza. Então, por exemplo, como é que eu posso explorar isso aqui? Olha que interessante. Vamos fazer a seguinte sacada. Então, vou pegar aqui, ó, 5, que multiplica, acompanha o raciocínio aqui, ó, 3
menos 3. Forma é 3 menos 3, 3 menos 3 é 0. Sim, pois é. Então, eu posso fazer essa conta de dois caminhos. O primeiro caminho é primeiro fazer a soma aqui. E 3 menos 3 dá 0. Beleza, então isso aqui vai ser simplesmente 5 vezes 0. Beleza, mas qualquer número vezes 0 dá quanto? Dá 0. Ok. Beleza. Só que eu posso tomar outro caminho. Eu quero que essa propriedade continue valendo. Qual que é o outro caminho? Ao invés de fazer aqui primeiro a soma para depois multiplicar, é distribuir o produto, fazer os produtos separados, depois somar eles. Então, se eu distribuo esse cara, se eu aplico a propriedade distributiva, eu tenho que obter o mesmo resultado, que é quanto? Que é 0. Já sei a resposta. Então, vai ficar assim, ó, 5 que multiplica 3 mais 5 que multiplica agora menos 3, isso tem que dar quanto? Bom, o resultado a gente já sabe, tem que dar 0. Tanto faz qual caminho eu tomo para fazer a conta, o resultado dá o mesmo. Beleza, mas o que você sabe? Isso aqui, pessoal, 5 vezes 3, isso aqui é 15, positivo. Mais, seja lá o que for isso aqui, né? 5 vezes menos 3, esse resultado tem que dar 0. Aí eu te pergunto, bom, qual número que somado com 15 vai dar 0? Só existe uma possibilidade para esse número. É ou não é? É o cara que é menos 15. 15 somado com menos 15 é 0. Ah, então a gente conclui que quando eu faço 5 vezes menos 3, isso aqui tem que dar menos 15, porque 15 menos 15 dá 0, que é o que a gente queria. Então, eu peguei os dois caminhos possíveis para fazer essa conta. Primeiro faz a soma e aí multiplica, ou primeiro multiplica e depois soma os resultados dos produtos. O resultado tem que ser o mesmo, que é 0, então eu consigo descobrir quanto que dá isso. Ah, então, um número positivo, mais 5, multiplicado por um número negativo, menos 3, isso aqui acaba dando menos 15. Então, aparece aquela regrinha de que mais vezes menos dá menos. Vou colocar aqui do lado destacado para a coisa não ficar muito carregada ali. Então, aqui, ó, mais vezes menos dá menos. Ah, entendi. No fundo, a gente quer só que aquela regra antiga continue valendo. Tem até outros jeitos, nesse caso aqui, nesse meu exemplo, de você entender isso. Por exemplo, você pode imaginar o seguinte. Então, aqui, ó, só para você sacar, mas eu quero que você entenda esse fundamento aqui, porque isso aqui realmente é como que o jogo funciona. A gente começa a definir operações com números novos de modo que as coisas antigas façam sentido e continuem valendo. Beleza, olha só. O que é 5 vezes 3, pessoal? 5 vezes 3 é o 5 somado 3 vezes, se você preferir, ou 3 somado 5 vezes, enfim. 5 vezes 3 é eu pegar o número 3 e somar ele 5 vezes. Beleza, você sabe, bom, isso aqui naturalmente vai dar 15. Beleza? Soma 3 5 vezes, beleza, vai dar 15. 3 aqui ficou estranho, né? Beleza. O que é o 5 vezes o menos 3 que aparece ali? Você pode imaginar que agora é o menos 3 que está sendo somado 5 vezes. Ah, então, desse jeito também, eu posso acabar transformando 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, transformando um produto em uma soma. Se eu fizer menos 3 com menos 3, menos 6 com menos 3, menos 9, isso aqui vai acabar dando menos 15. Beleza? Tem outros jeitos intuitivos de você entender isso, né? Tipo assim, pô, se eu estou devendo R$3 para alguém e minha dívida fica multiplicada por 5, minha dívida vai ser quanto? Menos 15. Faz sentido ou não? Então, enfim, beleza, esse negócio aqui tem que continuar com o mesmo sinal. Tem algumas analogias interessantes, acho que essa da dívida é legal, né? Se eu estou devendo R$3 e minha dívida quintuplicou de valor, agora eu estou devendo R$15, então eu continuo devendo um menos aqui. Só que eu acho que assim, alguns exemplos ficam difíceis de você fazer esse tipo de raciocínio e é muito interessante que você entenda exatamente isso aqui que eu estou fazendo com vocês, porque isso é realmente entender as regras do jogo. A gente simplesmente está definindo operações com números novos, no caso negativo, de modo que as coisas que já existiam antes continuem valendo. A gente quer que a matemática seja consistente, beleza ou não? E tem alguns exemplos em que vai ficar um pouquinho difícil, fica comigo aqui mais um pouquinho, em entender a coisa desse jeito, por exemplo, da dívida, ou desse jeito, por exemplo, aqui, de abrir a soma. Por exemplo, quando for, sei lá, menos 3 vezes menos 3. Estou devendo menos R$3, mas eu multiplico essa dívida por menos 3. Começa a ficar estranho a gente fazer esse tipo de analogia. Então, é importante a gente entender, por exemplo, desse jeito aqui. Beleza, mas vamos lá, vamos avançar. Nós vamos construir aqui juntos todas essas regrinhas de sinais possíveis. Por exemplo, eu poderia ter aqui menos 5 vezes 3. É diferente, hein? Aqui foi 5 positivo, multiplicando menos 3 negativo. Aqui eu tenho 5 negativo, multiplicando 3 positivo. Tudo bem, vai acabar dando na mesma, não tem problema não. Olha só, a gente pode colocar assim, ó, vamos lá. Então, vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido, acho que vocês pegaram a ideia. 3 que multiplica, qual que é a manha? Usar a distributiva, né? Então, olha só, 3 que multiplica 5 menos 5. Ah, 5 menos 5 é 0. Então, isso aqui é 3 vezes 0, que dá 0. Beleza, vamos tomar o outro caminho. Qual que é o outro caminho? Distribuir esse camarada aqui. Então, ao invés de primeiro efetuar a soma para depois multiplicar, faço os produtos para depois somá-los. Então, vai ficar 3
vezes 5, mais 3, que multiplica menos 5, qualquer que seja essa coisa aí. Isso tem que continuar dando quanto? O mesmo resultado, que é 0. Beleza, 3 vezes 5 você sabe, tá? Isso aqui é 15. Ah, então 15 mais esse treco estranho que a gente quer descobrir, que é 3 vezes menos 5. Isso aqui continua dando 0. Tá, que número tem que ser esse, enfim. Deu na mesma, né? Esse aqui não teve muita graça. Esse cara tem que ser menos 15, porque qual o número que somado com 15 vai dar 0? Menos 15, né? O oposto dele. Então, 15 menos 15, 0. Beleza, então isso aqui também deu menos 15. Ah, legal. Então, a gente acabou de concluir que quando eu tenho aqui, né? Menos com mais, esse 3 aqui fica subentendido que é mais 3, então menos, vezes mais, também dá o quê? Dá menos. Vem disso, beleza? Então, aqui a gente deduziu que mais com menos dá menos, mas menos com mais também dá menos, o que é bem razoável, uma vez que a multiplicação, ela a gente pode, ela é comutativa, né? Eu posso trocar os termos, foi até o que eu fiz aqui de modo bem implícito, né? Aqui eu tinha o menos 5 multiplicando 3. Aí que eu troquei, o 3 estava no segundo termo, eu coloquei ele na frente, mas não tem problema, porque, enfim, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, né? A ordem dos fatores não altera o produto, é só uma propriedade, é uma das regras do jogo da multiplicação, ela é comutativa. Então, enfim, se ela é comutativa, se eu trocar esse cara de lado com esse, tem que dar o mesmo resultado. Mais com menos dá menos com mais também dá menos. Era de se esperar mesmo, né, por conta da comutatividade, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso aí é a base do jogo da multiplicação. Perfeito. Vamos para mais um caso, agora um caso um pouquinho mais esquisito, menos 3 vezes menos 4. Esse vai ser difícil fazer aquelas analogias nossas de dívida, de abrir isso aqui em soma, vai ficar mais estranho. Então, realmente, a gente vai ter que usar as regras do jogo aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, tem que continuar valendo aquelas regrinhas nossas, principalmente a distributividade, que é o que está em jogo aqui. Então, eu sei que menos 3, aí vamos escrever assim, ó, que multiplica 4 menos 4, isso aí tem que dar quanto? Bom, 4 menos 4 você sabe que dá 0, então o primeiro caminho, que é de primeiro somar, vai dar menos 3 vezes 0, qualquer número vezes 0, continua dando 0 aí, pessoal. Beleza, então tá, agora qual que é o outro caminho? O outro caminho é distribuir esse camarada aqui. Então eu vou ter o quê? Menos 3 vezes 4, é o primeiro termo, aí eu vou ter mais uma outra coisa, que é menos 3, que multiplica menos 4. Então aqui, ó, esse menos 3, multiplicando esse menos 4 aqui. Qualquer que seja essa coisa, deixa esse negócio aí. Esse negócio tem que continuar dando 0, pessoal. É ou não é? Qualquer que seja o caminho que eu tomo para fazer a conta, o resultado tem que dar o mesmo. Beleza, mas agora a gente já sabe, bom, menos 3 vezes 4 foi o primeiro e o segundo caso, um número negativo por um número positivo vai dar algo negativo. Menos com mais dá menos. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Ah, então eu tenho aqui, ó, menos 12. Somado com esse negócio esquisito aqui. Então, vou colocar somado com menos 3, que multiplica menos 4. Isso tem que congelar no 0. Pergunta, quanto tem que ser esse número aqui, pessoal? Que somado com menos 12 dá 0. Bom, esse aqui tem que ser 12 positivo, porque 12 menos 12 dá 0. Caramba, então olha que loucura. Se eu multiplico dois números negativos, menos com menos, dá mais, dá um número positivo. Isso simplesmente para que o jogo continue consistente, né, pessoal? Para que a distributividade continue valendo quando a gente estende a multiplicação para os números negativos. Então, isso aqui tem que valer mais 12. Olha que bonito isso aí. Enfim, beleza. Então, o que a gente acabou de concluir? A regrinha de que menos multiplicado com menos dá mais. Beleza, então tem uma última regrinha, então tá aqui, né? Menos 3 com menos 4 deu mais 12. Tem uma última regrinha, que essa aqui é meio ridícula, que é essa aqui, né? Mais com mais dá mais, né? Dois números positivos multiplicados dá sempre um número positivo. Isso aí, beleza, isso aí é bem trivial. Se eu tenho, enfim, 5 reais e multiplico por 2 esse meu patrimônio, eu vou ter quanto? 10 reais. Então, aqui não tem nem muito segredo, né? Aqui é de boa. A gente já sabia que 5 vezes 2 era 10. Só para completar os 4 casos possíveis, né? Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais. Beleza ou não? Então, enfim, tá aqui um resuminho do quadro de sinais para multiplicação. Mais com menos. Então, a gente sabe que o resultado disso aqui é menos. Beleza? Menos com mais, se eu troco de ordem esses dois caras aqui, isso não afeta o resultado. Beleza? Dá negativo também. Mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Então, enfim, essa regrinha, né, de menos com menos dá mais com menos vem da onde? Vem disso aqui, pessoal. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho aqui da gente explorando a base da matemática, né? Como é que ela se fundamenta e a partir disso a gente consegue explicar várias coisinhas que são simples, que tem a ver com as regras do jogo. Muitíssimo obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro do que a gente faz por aqui. E caso você queira baixar essas anotações em PDF para você ter guardado aí, consultar
baixar quando você quiser. O link para baixar está na descrição e também no primeiro comentário fixado aí do vídeo. Beijão para vocês, até mais!